extinto na Austrália continental na época que os colonizadores europeus chegaram. O lobo da Tasmânia sobreviveu até a década de 1930, na Tasmânia. Na época do primeiro assentamento, as distribuições mais pesadas estavam nas regiões centrais Nordeste, Noroeste e Norte. Nos primeiros dias do assentamento europeu, eles eram raramente vistos, mas lentamente começaram a receber crédito por diversos ataques a ovelhas. Isto levou ao estabelecimento de esquemas de recompensas em uma tentativa de controlar sua população. A Van Diemen's Land Company introduziu recompensas por lobo da Tasmânia desde 1830, e entre 1909, o governo da Tasmânia pagou £1 por cabeça do animal, 10 shillings para filhotes. No total, pagaram 2.184 em recompensas, mas acredita-se que o número de lobos da Tasmânia mortos tenha sido muito maior do que os reivindicados. 30. Sua extinção é popularmente atribuída a estes esforços rígidos por fazendeiros e caçadores de recompensas, porém, é possível que múltiplos fatores levaram ao seu declínio e eventual extinção, incluindo competição com cachorros selvagens introduzidos pelos colonos, erosão do habitat, a extinção coexistente das espécies de suas presas, e uma doença parecida com a sinomose, que também afetou muitos espécimes em cativeiro na época. Seja qual for a razão, o animal havia se tornado extremamente raro na natureza ao final da década de 1920. Vários esforços foram realizados para salvar a espécie da extinção. Documentos do Comitê de Supervisão da Península Wilsons datados de 1908, incluem recomendações para os lobos da Tasmânia serem reintroduzidos a diversos locais apropriados no continente vitoriano. Em 1928, o Comitê Consultivo para a Fauna Nativa da Tasmânia havia recomendado uma reserva para proteger quaisquer lobos da Tasmânia remanescentes, com locais potenciais de habitat adequado, incluindo a área de Arthur Pieman do oeste da Tasmânia. O último lobo da Tasmânia conhecido a ser morto foi baleado em 1930, pelo fazendeiro Wilf Batty em Albana, no nordeste do estado. O animal, acreditado ser um macho, havia sido visto nas proximidades das casas de galinhas de Batty por várias semanas. Benjamin e Buscas, o último lobo da Tasmânia fotografado no zoológico de Hobart e antigo Belmaris em 1933. Um saco escrotal não é visível nesta ou em qualquer outra foto tirado ou filmagem, levando à suposição de que Benjamin era uma fêmea. Mas a existência de uma bolsa escrotal no lobo da Tasmânia faz com que seja impossível ter certeza. O último lobo da Tasmânia, um cativeiro, mais tarde chamado de Benjamin apesar de seu sexo nunca ter sido confirmado, foi capturado em 1933 e enviado ao zoológico de Hobart, onde viveu por 3 anos. Frank Darby, que afirma ter sido um guarda no zoológico de Hobart, sugeriu Benjamin como tendo sido o apelido do animal em um artigo de jornal em maio de 1968. Entretanto, não nenhuma documentação existente que sugere que o animal possuía um apelido, e Alison Reid, curadora de facto do zoológico, e Michael Charland, agente publicitário do zoológico, negaram que Frank Darby tenha algum dia trabalhado em Hobart ou que o nome Benjamin tenha sido utilizado para o animal. Darby também parece ser a fonte para a afirmação de que o último lobo da Tasmânia foi um macho. Evidências fotográficas sugerem que era uma fêmea. Este lobo da Tasmânia morreu em 7 de setembro de 1936. Acredita-se que tenha morrido como resultado de negligência, trancado para fora de seu local de descanso protegido. Foi exposto a uma rara ocorrência de clima extremo tasmaniano, calor extremo durante o dia e temperaturas congelantes durante a noite. Este lobo da Tasmânia aparece na última filmagem conhecida de um espécime vivo. 62 segundos de filme preto e branco mostrando andando para trás e para frente em sua área cercada em um clipe filmado em 1933, pelo naturalista David Fleay. O Dia Nacional das Espécies Ameaçadas tem sido comemorado anualmente desde 1996 em 7 de setembro na Austrália, para celebrar a morte do último lobo da Tasmânia.
Apesar de ter havido um movimento para a conservação exigindo desde 1901 a proteção do lobo da Tasmânia, motivados em parte pela dificuldade crescente em obter espécimes para coleções no exterior, dificuldades políticas impediram qualquer forma de proteção ser aplicada até 1936. A proteção oficial da espécie pelo governo tasmaniano foi introduzida em 10 de julho de 1936, 59 dias antes do último espécime conhecido morrer em cativeiro. Os resultados de buscas subsequentes indicaram uma forte possibilidade de sobrevivência da espécie na Tasmânia até a década de 1960. Buscas feitas pelo Dr. Eric Guilher e Davi Fleay no noroeste da Tasmânia encontraram pegadas e excrementos que podem ter pertencido ao animal, ouviram vocalizações que eram compatíveis com aquelas do lobo da Tasmânia, e coletaram evidência anedótica de pessoas que supostamente viram o animal. Apesar das buscas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para indicar a existência continuada na natureza. O lobo da Tasmânia possuía o estatuto de espécie ameaçada até 1986. Padrões internacionais afirmam que qualquer animal que não apresente nenhum espécime registrado por 50 anos deve ser declarado extinto. Uma vez que nenhuma prova definitiva da existência do lobo da Tasmânia foi encontrada desde a morte de Benjamin em 1936, se encontrou de acordo com o critério oficial e foi declarado oficialmente extinto pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem CITES é mais cautelosa, listando-o como possivelmente extinto. Aparições não confirmadas. Apesar do lobo da Tasmânia ser considerado extinto, muitos acreditam que o animal ainda existe. Aparições são regularmente alegadas na Tasmânia, outras partes da Austrália e até na área da Nova Guiné Ocidental, da Indonésia, próxima da fronteira com Papua Nova Guiné. A Associação de Pesquisa de Fauna Australiana Rara registrou 3.800 aparições em arquivo na Austrália continental desde a data de extinção em 1936, enquanto o Centro de Pesquisa Animal Misterioso da Austrália registrou 138, até 1998, e o Departamento de Conservação e Gerenciamento de Terras registrou 65, na Austrália Ocidental no mesmo período. Os pesquisadores independentes de lobo da Tasmânia, Buck e Johannesburg, da Tasmânia, registraram 360 aparições tasmanianas pós-extinção no século XX e 269 continentais, números compilados de diversas fontes. No continente, as aparições são mais frequentemente registradas no sul de Victoria. Algumas aparições geraram uma grande quantidade de publicidade. Em 1982, um pesquisador do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia, Hans Narding, observou o que acreditava ser um lobo da Tasmânia por 3 minutos durante a noite em um local perto de Arthur River no noroeste da Tasmânia. A aparição levou a uma extensa pesquisa de 1 ano financiada pelo governo. Em janeiro de 1995, um oficial de Parque e Vida Selvagem reportou ter observado um lobo da Tasmânia na região de Plingana, no nordeste da Tasmânia, nas primeiras horas da manhã. Buscas posteriores não revelaram nenhum sinal do animal. Em 1997, foi reportado que moradores locais e missionários próximos à pirâmide Carstens na Nova Guiné Ocidental haviam visto lobos da Tasmânia. Os moradores locais aparentemente sabiam deles por muitos anos, mas não haviam feito nenhum registro oficial. Em fevereiro de 2005, Klaus Immerichs, turista alemão, afirmou ter tirado fotografias digitais de um lobo da Tasmânia que viu perto do Parque Nacional Cradley Mountain Lake St. Clair, mas a autenticidade das fotografias não foi estabelecida. As fotos não foram publicadas até abril de 2006, 14 meses após a aparição. As fotografias, que mostravam somente as costas do animal, foram classificadas por aqueles que os estudam como inconclusivas como evidências da existência continuada do lobo da Tasmânia. Recompensas. Em 1983,
Ted Turner ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil americanos por prova da existência continuada do lobo da Tasmânia. Entretanto, uma carta enviada em resposta a uma pergunta por um pesquisador de lobos da Tasmânia, Mohamed Callister, em 2000 indicou que a recompensa foi retirada. Em março de 2005, a revista de notícias australiana T Bulletin, como parte das celebrações de seu aniversário de 125 anos, ofereceu uma recompensa de US$ 1.025 mil australianos pela captura segura de um lobo da Tasmânia vivo. Quando a oferta acabou no final de junho do mesmo ano, ninguém havia produzido nenhuma evidência da existência do animal. Uma recompensa de US$ 1.700 mil australianos foi oferecida por um operador de passeios tasmaniano, Stuart Malcolm. A caça é ilegal sob os termos da proteção do lobo da Tasmânia, então qualquer recompensa feita por sua captura é inválida, uma vez que uma licença de caça não seria emitida.